Bom dia, vamos iniciar este programa recitando, como de costume, as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando o caso do aborto da menina K, lá em Recife, ela originária de São Mateus, Espírito Santo, lembrem-se que eu liguei para o Conselho Tutelar de São Mateus e o conselheiro que me atendeu foi muito lacônico. Nada a declarar. Nós queríamos oferecer hospedagem para a criança-mãe e para a criança-filha, mas nós não fomos bem recebidos em nosso convite. A morte parece mais importante do que a acolhida das duas vidas. Então eu queria ler para vocês agora alguns documentos de juristas. Um deles é da União de Juristas Católicos de Goiânia, a Unijuc. É uma nota interessante que vocês precisam conhecer. Nota de pesar pela morte da criança de São Mateus, pelos sofrimentos de sua mãe e de todos os que sofrem e pelo desrespeito à lei. A União dos Juristas Católicos da Arquidiocese de Goiânia, Unijuc, em estrita observância de suas finalidades institucionais, vem a público, por meio da Comissão de Defesa da Vida, publicar a presente nota de pesar. Lamentavelmente, foi assassinada no Hospital Cisan, na cidade de Recife, Pernambuco, uma criança que estava sendo gerada
os órgãos que possuem o dever de proteger os indefesos. Tudo isso porque aqueles, enfim, que têm o supremo governo das nações e o poder legislativo não podem licitamente esquecer-se de que é dever da autoridade pública defender a vida dos inocentes com leis oportunas e sanções penais. Tanto mais quanto menos se podem defender aqueles cuja vida está em perigo e é atacada, entre os quais ocupam, sem dúvida, o primeiro lugar as crianças ainda escondidas no seio materno. Se os magistrados públicos não só não defenderem essas crianças, mas, por leis e decretos, as deixarem ou até entregarem a mãos de médicos ou de outros para serem mortas, lembrem-se de que Deus é juiz e vingador do sangue inocente, que da terra clama ao céu. Citação da encíclica Casti Connubii, de Pio XI, número 67. Devemos refletir o porquê de não terem deixado a criança sobreviver, o porquê de terem aplicado a ela a pena de morte, se ela não cometeu crime algum, o porquê de ela não ter tido direito de defesa no processo, o porquê de terem punido a ela por um crime praticado por outra pessoa. Como lamentamos pela morte desta criança, que já tinha garantido para si toda uma estrutura de acolhimento, com pessoas de boa vontade que estavam dispostas a acolhê-la, amá-la, criá-la, educá-la e dar-lhe vida digna. Prestamos nossa total solidariedade a todos os que sofrem por este atentado à vida. De maneira especial, prestamos nossa solidariedade à mãe da criança assassinada e nos colocamos à sua disposição para ajudá-la em tudo o que for necessário. Defendamos a vida integralmente e em todos os seus estágios. Salvemos, pois, o máximo de vidas possíveis. Goiânia, 21 de agosto de 2020, União dos Juristas Católicos de Goiânia, Comissão de Defesa da Vida. A mesma União de Juristas Católicos de Goiânia emitiu também uma nota técnica sobre a falácia da expressão aborto legal. Prestem atenção. São juristas advertindo sobre a falácia desse termo que se tornou tão popular e tem sido usado até por pessoas pró-vida. A União dos Juristas Católicos da Arquidiocese de Goiânia, Unijuc, em estrita observância de suas finalidades institucionais, vem a público, por meio da Comissão de Defesa da Vida, publicar a presente nota técnica. Para a promoção do bem comum, deve ser denunciado o mal intrínseco da expressão falsa aborto legal. Encontra-se tal expressão cada vez mais frequentemente na mídia, o que provoca sua repetição até em meios jurídicos e na fala cotidiana das pessoas em geral. No entanto, o aborto diretamente provocado, seja como fim, seja como meio, seja como fim em si, é sempre um crime. Portanto, não se pode associar a palavra aborto, quando diretamente provocado, à palavra legal, que significa algo que está de acordo com uma lei. A lei é um preceito. É ordem ou prescrição da razão para o bem comum, promulgado por quem tem a seu cargo o cuidado da comunidade, como dito por São Tomás de Aquino na Suma Teológica, primeira parte da segunda parte, questão 90, artigo 4. No Brasil, não há nenhuma ordem ou prescrição de tal natureza sobre o aborto, nem poderia haver. Há uma,
porque o aborto provocado é contrário à lei natural e, portanto, não é de acordo com a razão. Nem pode ser promulgado para o bem comum. Muito pelo contrário. Há duas, porque a lei penal também reconhece um tipo do Código Penal, o aborto como um crime. É o artigo 124 do Código Penal. Por influxo de inovações em voga na época da concepção do projeto de Código Penal em torno de 1940, resolveu-se seguir o exemplo de legislação estrangeira que inseria escusas absolutórias para casos em que se acreditava poder salvar a vida de mães pelo aborto, e para o caso de gravidez resultante de estupro. Mesmo com a tendência de se seguir esse exemplo de legislações de outras terras, sabia-se que o povo brasileiro não admitiria uma descriminalização do aborto, também conhecido como assassinato de nascituros, nem para os casos indicados, e nem para que esses servissem de indés para outros semelhantes. Então, o legislador valeu-se da possibilidade jurídica de se manter o crime, mas isentar o agente de pena. Esse recurso jurídico também é empregado no artigo 181 do Código Penal, com redação diversa, mas com o mesmo resultado. E ainda na admissão de casos de perdão judicial. Em todas as espécies desse gênero, a exclusão final da pena, o crime ocorre com a conduta punível, aborto, furto, estelionato, etc., mas o agente, declarado que seja culpado, fica isento da consequência da culpa, ou seja, da pena. Daí a se conjecturar que as hipóteses dos incisos do artigo 128 do Código Penal sejam casos de legalidade do aborto diretamente provocado, há um salto que a razão não admite, pois negaria todo o direito. Vários juristas brasileiros já se manifestaram sobre o tema. Por todos eles cita-se Walter Moraes. Quanto ao aborto, a lei diz não se pune. Suprime a pena, fica o crime. Portanto, é triplo o salto que pretendem os juristas, que sustentam que para o caso do artigo 128 seja de aborto legal. Passam de crime para o mero ilícito, de ilícito para lícito, e finalmente de lícito para o lícito desejado pelo Estado. A ementa do julgamento da DPF 54 revela que o Supremo Tribunal Federal declara o artigo 128 do Código Penal como tipo penal e não como excludente de ilicitude. Veja-se, é a ementa do julgamento que, lamentavelmente, declarou que o aborto de crianças anencéfalas não se incluía no tipo penal do aborto. Feto anencéfalo, interrupção da gravidez, mulher, liberdade sexual e reprodutiva, saúde, dignidade, autodeterminação, direitos fundamentais, crime, inexistência. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos 1 e 2 do Código Penal. Até, portanto, nesse caso em que o Supremo deu essa desastrosa decisão, declarando ser atípico o aborto de anencéfalos, ele disse que os casos do artigo 128 são tipos penais. Não são excludentes de ilicitude, são tipos penais.
Portanto, não se encontra aí menção à legalidade do aborto nos casos de aborto necessário, entre aspas, nem do aborto de gravidez resultante de estupro. E não poderia ser diferente, pois, para que o aborto em caso de estupro não fosse um ilícito, assim como o aborto dito necessário, seria preciso revogar todas as leis que protegem a vida humana, sobretudo as que protegem o nascituro. Portanto, o aborto diretamente provocado nunca é legal. É sempre um crime, mesmo no caso em que for isento de pena por força da lei positiva. Goiânia, 21 de agosto de 2020, União dos Juristas Católicos de Goiânia, Comissão de Defesa da Vida. Então, esta nota aqui fala sobre a falácia da expressão aborto legal, que nós nunca devemos usar e muito menos pôr em prática. O que foi feito em Recife foi um crime de aborto. Se este crime tem ou não tem aplicação da pena ao criminoso, é uma coisa que se deve verificar de acordo com a instauração de um inquérito policial. O médico foi um criminoso. O ato foi um crime. Vejamos agora se há alguma cláusula no Código Penal que isente o criminoso da aplicação da pena. Infelizmente, o criminoso está sendo venerado como um herói. O ato, que foi um crime, está sendo declarado um ato de virtude. E não está sendo feita nenhuma investigação criminal, ética, profissional contra aquele que cometeu tal crime e contra os que foram responsáveis, coautores ou partícipes na efetivação do crime, na prática do crime. Tudo isso é muito, muito preocupante, porque quando você não investiga um criminoso e o deixa impune, você faz com que ele se sinta mais ousado para praticar crimes piores. Lembre-se que em 2009, no mesmo hospital, o mesmo médico havia feito um aborto em uma menina de 9 anos, grávida de gêmeos. Como não houve investigação, e se houvesse, esse médico iria para a cadeia, uma vez que não se aplicavam os casos da escusa absolutória, pois o aborto havia sido feito sem o consentimento do pai biológico da mãe, do pai biológico da gestante. Como não houve investigação, esse médico, 10 anos depois, resolveu repetir a dose, matando uma criancinha de 23 semanas com injeção de cloreto de potássio no coração, para depois expulsar o cadáver por meio de misoprostol, o que é uma coisa de sangue frio horrível. E eu pergunto a você que está me ouvindo, o que é mais monstruoso, o estupro ou o aborto? Eu pergunto a você que está me ouvindo, o que é mais monstruoso, o abuso sexual daquela menina, que sofreu tanto nas mãos dos familiares, ou o abuso da menina no ventre daquela menina, que sem capacidade de defesa, sofreu um assassinato a sangue frio, com uma injeção no seu coração, para que ela morresse, e seu cadáver fosse expulso e jogado numa lata de lixo, sem direito a um nome, sem direito a registro civil, e para nós, católicos, sem direito a um batismo? Que isso, meu Jesus? E há ainda quem esteja festejando o autor deste crime. Tudo começou quando, em 1998, o ministro José Serra, na época ministro da Saúde do presidente Fernando Henrique Cardoso, editou este documento de triste memória, a norma técnica Prevenção e Tratamento dos Agravos resultantes da violência sexual contra crianças e adolescentes.
Esta norma técnica era um desejo, um meio de burlar o Congresso Nacional, que não conseguia jamais aprovar o aborto em caso de estupro. Então, resolveram fazer com que o ministro da Saúde, no caso José Serra, assinasse esta norma técnica instruindo os hospitais de toda a rede pública a fazer o aborto quando a gravidez resultasse de um estupro e a mãe assim o desejasse. A norma é horrenda, porque ela tem detalhes explicando como se mata o neném em cada fase da gestação. Quando a criança foi recém-concebida, mata-se pelos microabortivos, como o protocolo de USP, conhecido como pílula do dia seguinte, ou então como DIU. Quando a criança tem mais alguns dias ou semanas de vida, mata-se por meio da aspiração, sucção, ou pelo esquartejamento, curetagem. Se a criança é ainda maior, mas ainda não completou 5 meses, mata-se expulsando-a do útero materno com misoprostol e deixando-a morrer amíngua, depois que ela respira e chora. Depois de 5 meses, a norma recomenda não fazer aborto, mas encaminhar a criança para adoção. Essa norma aqui, até ela, por horrenda que seja, diz que o aborto não deveria ser praticado acima de 5 meses. No caso da menina K, a criança já tinha mais de 5, tinha 23 semanas, e mesmo assim arranjaram um jeito de fazer o aborto nela. Para quê? Para instrumentalizar a mãe e a filhinha, a fim de promover no Brasil a causa abortista. Esta norma de 98 foi piorada na época Lula, no governo do nosso antigo presidente Luiz Inácio da Silva. Em 2005, houve uma piora, né, desta norma técnica. Houve um pioramento, porque o ministro Humberto Costa, da Saúde, ministro do presidente Lula, resolveu fazer com que o procedimento de aborto fosse facilitado ao máximo, incluindo que a mulher, para declarar que quisesse aborto, bastasse declarar que foi estuprada. Esta norma aqui, na sua primeira edição, exigia um simples BO. BO não prova nada. O boletim de ocorrência, você lavra numa delegacia e o escrivão escreve o que você falar. Não é prova de coisa nenhuma. Esta aqui, a mesma norma editada pelo Humberto Costa, dispensou até a exigência do BO. A mulher falou que foi estuprada, vamos abortar a criança. Olha o ridículo. O mesmo ministro Humberto Costa também editou em 2005 esta outra norma técnica horrenda, a norma técnica de atenção humanizada ao abortamento, que nada mais é do que um estímulo às gestantes para que pratiquem o aborto e uma ameaça falsa aos médicos, um blefe, de que se eles denunciarem quem fez o aborto, eles serão punidos penalmente, eticamente e profissionalmente e civilmente. Tudo isso aqui é simplesmente para favorecer a prática do aborto nos hospitais públicos com o nosso dinheiro. Ora, mas se o aborto é crime, como pode o Estado atribuir-se a tarefa de praticá-lo? Com ou sem pena, o aborto é crime, e crime não se regulamenta, crime se proíbe. Crime não se pratica com certas condições, crime se exclui. Mas houve ainda em 2005, na época Lula, tão triste essa época do PT sobre nós, não é? Uma portaria, a famosa portaria 1508, que falava dos procedimento de justificação de autorização da interrupção da gravidez, não falam de aborto, né? Interrupção da gravidez, nos casos previstos em lei, que não existem, no âmbito do Sistema Único de Saúde. E nesse caso fala das condições para que a mulher possa fazer o aborto, blá 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 e blá blá blá. E no final, se a mulher estiver
querendo inventar um estupro que não houve, e estiver sem inspiração, não é piada não, embora pareça, há aqui um formulário para a mulher preencher os campos em branco, para que ela possa, se quiser, simular a sua violência que não aconteceu. Eu, fulana de tal, brasileira, tantos anos, portadora do RG tal, declaro que no dia tal, às tantas horas, no endereço tal, fui vítima do crime de violência sexual nas seguintes circunstâncias. Aí vai dizendo, né? Foi um homem, foi 2 homens, tantos anos, a raça, os cabelos, o traje, a calça, a camisa, blá, blá, blá. E... Parece piada. A mulher não precisa registrar na delegacia o BO, e diante do hospital já há um formuláriozinho para ela preencher se ela estiver com falta de inspiração. Ou seja, abriram-se as portas para a falsificação do estupro e do aborto em série, como tanto sempre desejou o nosso governo petista. Agora, em agosto de 2020, houve com grande alarde a publicação de uma portaria 2282, que foi muito festejada, está sendo festejada pelos pró-vida, como sendo uma grande vitória. Mas eu lendo essa portaria com sinceridade, eu não vi grandes coisas a serem comemoradas. A portaria continua com o formulário da portaria anterior de falsificação de estupros, com aqueles campos em branco para a mulher preencher se não tiver inspiração para inventar a sua própria história. A portaria ainda chama o aborto de um direito. E a portaria tem um nome horrível de procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do SUS. Bem, se você pode falar de alguma coisa melhor nesta portaria, ou menos má, é a obrigação de notificar o crime à autoridade policial. Por que ele tem que ser notificado? Porque agora o estupro é sempre crime de ação penal pública incondicionada. Antigamente, o estupro precisava da vontade da vítima para que o Estado instaurasse o processo penal. Agora não. Agora, se o Estado soube que houve um crime de estupro, isso foi por força de uma lei. Agora, se o Estado é obrigado, não precisa perguntar à vítima se ela está com vontade ou não de instaurar o processo penal contra o estuprador. Então, a novidade que nós temos é a aplicação da Lei Federal 12.652. Perdão. Aquilo que nós temos aqui é uma aplicação da Lei 12.105 de 2009, que tipificaram os crimes de estupro e estupro de vulnerável como crimes diferentes, né? E a Lei 13.718 de 2018, que tornou de ação pública incondicionada a natureza da ação penal desses crimes. Então, por causa desta mudança que houve na legislação penal e na legislação processual penal, agora é necessário notificar a autoridade policial do crime de estupro. Esta é uma vantagem? É uma vantagem. Porque as feministas estão com raiva, porque elas quereriam que a mulher tivesse a liberdade de notificar ou não o estuprador. Parece piada, não é não? Quando é que a mulher tem essa amizade pelo estuprador que não quer que se instaure uma ação contra ele? Eu sei quando. Quando não houve estupro. Quando tudo foi uma simulação. Quando ela quer fazer um aborto e a gravidez foi do seu cúmplice de adultério ou de fornicação, uma pessoa com quem ela praticou livremente o ato conjugal. Aí sim, feministas estão esbravejando
porque quereriam que a mulher tivesse o direito de não processar o estuprador. Interessante a ideia, né? E se é que podemos dizer que houve algum avanço, foi isso. Um outro avanço, também bem pequeno, é a oferta da ultrassonografia para a gestante, se quiser ver o neném que está dentro da sua barriga antes de matá-lo. Mas é só uma oferta. Ela não é obrigada a ver, ela pode fazer o aborto sem ver o fruto das suas entranhas. Então, esta portaria 2282, muito festejada pelos pró-vida, na minha opinião, ela é muito fraquinha. Nós precisávamos de alguém que tivesse a decisão firme de dizer: eu vou revogar tudo, vou revogar essa norma técnica aqui do ministro José Serra, vou revogar esta versão da norma técnica piorada pelo Humberto Costa, eu vou revogar esta norma técnica de atenção humanizada ao abortamento e eu vou revogar esta portaria 1508, tá? Eu queria um ministro da Saúde que tivesse esta determinação e faço publicamente o meu pedido ao presidente Bolsonaro, porque o presidente é superior ao ministro da Saúde. Se o senhor revogar essas portarias do aborto, acabando com a prática do assassinato de inocentes em nossa rede pública, haverá motivos de paz para o Brasil, porque, segundo Santa Teresa de Calcutá, o aborto é o maior inimigo da paz. E se nós estamos sem paz em nosso país, saiba, presidente, há sangue clamando ao céu por justiça. E não é o sangue de redenção e de vida como o de Cristo, é o sangue de maldição e de morte das criancinhas abortadas. Vamos encerrar dando a bênção. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grão de Montfort, de Santa Genevieve Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.